Empreendendo aos 20 é um podcast para você que, assim como nós, quer empreender ou já está empreendendo. E eu sou a Priscila. Eu sou a Bruna. E eu sou o Bruno. E seja bem-vindo ao podcast. Provavelmente você está se perguntando quem é que são esses três jovens que estão aí no canal do seu YouTube, ou que está aí no seu Spotify, no seu Deezer. E hoje a gente vai se apresentar, beleza? Então vamos começar por você, Bruno. Me conta quem que você é, o que você faz na agência, só pra gente contextualizar pro pessoal. Esse primeiro podcast a gente não vai necessariamente falar de marketing digital, a gente vai se apresentar um pouquinho para deixar um gostinho de quero mais para os próximos. Né não, Bruno? Fala aí pra mim. É isso aí, eu sou o Bruno, sou do comercial, trabalho com isso para desenvolver e trago os clientes para a agência e trago recursos financeiros sempre para a agência. O Bruno é o cara que faz o negócio acontecer, entendeu? O Bruno traz renda pra gente, traz os milhões que a gente ganha na social. Ele é o cara que liga no final do dia dando uma boa notícia pra gente. Sim. Eu sempre prefiro no começo pra eu já começar bem, mas se ele ligar no final do dia tá bom também. Mas legal, Bruno. Então, acho que é legal aí a gente explicar, né, o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer. O Bruno, ele é responsável por todo o comercial, né, Bruno? Exato. Como é que funciona mais ou menos essa parte, cara? A área comercial é dividida, basicamente, no nosso caso, em três partes, né? Vou falar em termos e vou explicar cada termo. Isso, legal. A gente tem o Hunter, que a gente começa, basicamente caçador mesmo, assim. O Hunter é caçador em inglês, né? Isso, é caçador em inglês. Ah, uau! Palminhas! Jota, coloca palminhas aí na edição. Então, basicamente, a gente define três processos. Tem o Hunter. O Hunter, ele é o caçador em inglês. A gente vai até o cliente, prospecta o cliente, conversa com o cliente, um possível cliente, para ter um retorno melhor ali no final. O Hunter, Bruno, só pra eu entender, é o cara ali que vai pras ruas. Só pra eu entender, que vai, que pega e sai pra rua. Não necessariamente só na rua. A gente prospecta de diversas formas, mas uma das uma das formas, mas é o cara que dá, o cara capa, né? Ele atira pra todo lado, ele vai definir ali, então ele atira e vai pra cima ali pra fechar uma negociação. Legal. Depois tem o Closer, que é o CS, então a gente definiu o Closer para ele vir concretizar um negócio, ele vem para fechar um negócio, então a gente tem o primeiro contato com o Hunter vai dando continuidade nisso, e chega o Closer para somente concretizar. O Closer, ele é mais técnico, então ele vai sentar com o cliente já com uma relação mais desenvolvida, sabe? O Hunter, ele chega e cara, tudo bem? Com o Closer não, é uma relação mais próxima já. O Closer é o que dá o close certo, né? Basicamente. Ele chega, conversa com o cara e provavelmente o possível cliente ele já está com um laço mais próximo. Então ele se abre mais, mostra o projeto, mostra o interesse. O close, então, o closer, né? Ele meio que qualifica o lead, ele vê qual lead é qualificado, Exato. É tipo isso, né? O ponto principal é isso mesmo, é qualificar o lead. Ele chega e qualifica o lead. Para quem não sabe, o lead é um possível cliente, né? Ele chega e qualifica esse possível cliente para ele chegar e iniciar um projeto já qualificado. E toca um sininho aí, coloca uma promessa aí, a gente fazer um podcast, mais um episódio do podcast sobre como qualificar um lead. É uma promessa que a gente faz aqui, beleza? Para um próximo episódio a gente falar sobre isso. Sim. E para finalizar tem o PS, que eu acho que é tão importante quanto os outros dois pilares ali, que é o pós-venda, o pós-service, né? Ele chega para manter o cliente que entrou. Então, no nosso estilo de negócio, principalmente, a gente mantém esse cliente, fidelizando esse cliente. Sim, acho que legal. A palavra certa é fidelização. E hoje na agência você tá, o Bruno é aquele cara que faz tudo, aquele cara que ele faz o famoso bombril. O famoso bombril faz tudo, mas hoje você tá à frente dessas três áreas, né? Legal, o cara deve estar sobrecarregado, mas vamos nessa, né? Seguimos tranquilamente. Legal. E, Bru, só para explicar para o pessoal que está ouvindo, para a gente contextualizar e tudo mais, conta pra gente o que você faz lá na agência, como que você faz, quais são suas especialidades. Bom, prazer, gente. Eu sou a Bruna. Eu sou responsável ali por toda a área financeira, área de RH, pela área chata da empresa, né? Eu fiquei com a pior parte, brincadeira. Eu sou responsável ali pela parte, digamos, mais importante, vamos dizer assim, porque um deslize meu acaba
com toda a empresa, né? Enfim, O que não vai acontecer. Enfim, a pressão, Pouca né? pressão, né? Bem no começo ali, quando a gente não tinha aberto o CNPJ, eu era a própria contadora da empresa. Ainda. Então, agora com a ajuda da contabilidade, me deu um pouco de alívio, mas mesmo assim, estou ali, sou responsável pelo recrutamento de funcionários, ver quem é qualificado ou não, sou responsável pelas contas, tudo que entra, tudo que sai, o que é necessário fazer, o que não é, o que vai ter que esperar para ser feito. Então, tudo que envolve dinheiro e departamento pessoal é comigo dentro da agência. Basicamente, ela que aprovou esse podcast, se ela não tivesse aprovado, não teria esse podcast, então. Resumindo, a Bruna é a pessoa que vai falar assim, vocês vão receber um salário esse mês ou não, tudo depende de vocês. Então, a Bruna é responsável por isso. E coloquem aqui nos comentários, principalmente se você está no YouTube, se você quer um podcast falando sobre a parte financeira da sua empresa. Coloca aqui nos comentários. Quem ganhar, vocês vão ter escolhas. Ou a gente vai falar de vendas no próximo podcast, ou de marketing, ou da parte financeira. O que colocar mais comentários vai ganhar. Então tá aí na mão de vocês. Exatamente, porque muita gente acha que para abrir uma empresa você já precisa ter tudo estruturado e ser formado em economia. Mas não, a gente quer passar para vocês justamente, se vocês aprovarem a minha parte do próximo podcast, eu vou mostrar para vocês que vocês podem sim gerir uma empresa com, assim, o básico da educação financeira que a gente deveria ter. Legal, perfeito. E explicando também o que eu faço na agência, quem que é a Priscila, que eu faço coisas além de contar piadas chatas e interromper meus amigos enquanto eles falam. Eu sou responsável por toda a parte de estratégia. Então, quem que faz toda a estratégia dos clientes, quem que faz todo o planejamento de conteúdo, sou eu, então estratégia, planejamento. E eu também sou responsável ali pela área de audiovisual. O que significa isso para você que não tem a mínima noção do que é audiovisual? Primeiro, você deve se preocupar, porque você deve saber o que é audiovisual, mas se você não sabe, eu vou te dar essa informação. Audiovisual, a equipe de audiovisual é responsável por montar todas as imagens, por editar este podcast, por subir os vídeos no YouTube, por criar vídeos, enfim, para fazer toda essa parte que a gente vê da estética, né? Então eu tô à frente dessa equipe, eu tô cuidando dessa galera. Beleza? A Priscila é a pessoa que tem o dever de manter os clientes dentro da agência. A gente tem uma brincadeira ali na Sousa, né? Eu e o Bruno, a gente dá uns arranca-rabo por causa disso. A gente fala assim, Bruno, você traz e eu mantenho. Ele traz os clientes, ele é a porta de entrada. É como se chegasse uma visita na sua casa. O Bruno é o cara que vai lá, vai abrir a porta, vai fazer todo aquele charme, fazer aquela sala. E eu vou hospedar a pessoa. Então eu tenho que deixar a casa limpa, eu tenho que entregar uma comidinha legal, eu tenho que fazer o cliente ficar com a gente, eu tenho que fidelizar o cliente. E eu não faço parte disso, né? Vocês já repararam que é só os dois, né? Ou seja, a bucha está na mão minha e do Bruno. E a Bruna fica com a parte boa, que é o dinheiro, né? Eu recebo. Sem vergonha. E como esse é o primeiro podcast, eu não posso chegar aqui doida falando de marketing, por mais que as pessoas queiram muito, eu preciso contextualizar quem somos, de onde viemos e o que comemos. Hoje a gente vai contar para vocês um pouquinho da história da agência, da história de cada um, explicar quem são esses três jovens, beleza? Acho que eu posso começar, já que eu estou aqui falando horrores. Não para de falar. Não paro de falar. É que assim, gosta. Bruno, você vai se soltando aos poucos, não se faça, tá? Mas assim, vou explicar um pouquinho da minha relação com os dois. Eu conheci a Bruna no ensino fundamental, né, Bruna? Foi Exatamente. Foi. A gente estudava num colégio. Eu sonhava com isso. Exatamente, a gente estudava num colégio público, né? Era perto da nossa. Aí eu e a Bruna, a gente mora perto, próximo uma da outra. Praticamente o mesmo bairro, né? Praticamente o mesmo bairro. E a gente estudava na mesma escola. E a Bruna ela era aquela pessoa que ia com o uniforme limpinho na escola e tirava 9 ou 10. E eu era a pessoa, menos que isso. Nada menos que isso. E eu era a pessoa que tinha uma calça que era lá da terceira série e ela durou até o 5º ano do ensino médio, pra vocês terem uma noção. Do ensino fundamental, né? Não tem 5º ano do ensino médio. Mas assim, eu ia com uma calça toda rasgada, mas não porque a minha mãe não cuidava de mim, não entendam mal. Ela cuidava de mim, mas eu era descuidada. E eu era aquela pessoa que tirava ali no máximo 7, 8. Pra passar. Exatamente. Eu tava sempre beirando a Bruna. Pra quê, Bruna? Pra colar, né? Pra colar. E pra por isso, aquela cola, por isso que eu cheguei à faculdade. Brincadeira, desmerecendo. Mas assim,
Eu e a Bruna, a gente se conhece há muito tempo, a gente estudou junto, a gente foi se aproximar no ensino médio, né, Bruna? Sim, temos muitas histórias pra contar. Um dia a gente vai sentar e contar tudo pra vocês, brincadeira, senão daria 1 hora de vídeo. Eu lembro que eu e a Bruna, quando a gente ia embora da escola pra casa, a gente ia a pé, né, aquele calor de 95 graus, e a gente ia conversando, assim, lembrando no segundo ano do ensino médio, né? Sim. A gente fez técnica de administração, então são 4 anos, a gente ia com as mochilinhas, assim, nas costas. Todo andando, dia assim, o mesmo caminho. Nossa, Bruna, o que será que a gente vai fazer quando a gente sair do ensino médio? E a Bruna, nossa, Pri, não sei, acho que eu vou trabalhar num banco. E eu falava, nossa, o que eu vou ser, meu Deus? Vou vender minha arte na praia, será que eu vou ser boa nisso? Sempre imaginando. E a gente sempre conversava muito sobre, e depois de um tempo a gente se afastou, porque ela foi cursar administração e eu cursei letras. Então daí a gente acabou se afastando. E nesse período que a gente se afastou, a Bruna conheceu o meu querido amigo Bruno Stocco. Eu pareci conquistar o coração da Bruna. E depois o da Priscila. Não, Estou tentando. Daí já é demais. Estou tentando ainda. Vocês vão ver com o tempo, é difícil. Com o tempo, vocês vão perceber que eu e o Bruno, a gente é muito parecido. Isso é um Sim. caos da minha vida. Exatamente. Eu sou a intermediadora. Nossa, realmente. E aí eu conheci a Bruna e tudo mais, e acabei conhecendo o Bruno, porque os dois infelizmente casaram. E daí a gente acabou se aproximando. Mas eu não cheguei a ter uma relação tão próxima com o Bruno. Por mais que ontem a gente tenha descoberto que a gente tocou na fanfarra. Fanfarra, pra quem não sabe, é a banda da escola que toca no 7 de setembro. A gente tocou junto e eu não gostava dele desde o começo. Mas legal, bacana. Então, basicamente eu comecei a ter essa visão pro marketing digital com 16 anos e a gostar disso, a me interessar e a trabalhar. Tive uma experiência bem legal dos 16 aos 18. Passei em uma faculdade, pensei que ia me formar iria me tornar um engenheiro eletricista, pro orgulho do Bem meu a pai, cara dele, né? mas pra decepção do mesmo, eu tranquei a faculdade após o primeiro semestre. Eu acho que isso todo mundo já passou por aí. Atenção, nós não recomendamos que você tranque a faculdade. Esse podcast, as mães vão assim odiar a gente. Não tranque a faculdade, Não deixa sua mãe tranque. ouvir você esse podcast. Eu ia falar o contrário, mas não tranque, não queremos perder a audiência, acho que Exatamente. mais Aí, ó, pronto, as mães agora odeiam a gente. Muito bom, no primeiro podcast. a gente fala sobre marketing tendo hate já no primeiro podcast, acho que tá muito claro isso. E eu tranquei a faculdade, e, cara, voltei, vou trabalhar com isso, quero trabalhar com isso, quero trabalhar com isso. Com marketing, no caso, né? Bruno? Com marketing no caso, e queria muito trabalhar com isso e via oportunidades, mas faltava um estalo mesmo assim, de pegar e fazer, sabe? E nesse meio período eu conheci a dona Bruna, que roubou o meu coração. Musiquinha não. Uma pausa pra colocar uma musiquinha. Jota, por favor, coloca na edição uma musiquinha de romance aí pros dois. Não, e pra quem não sabe, esses dias uma pessoa falou pra gente que a nossa história parece uma fanfic. E é verdade. Eu e a Bruna, a gente se conheceu também no ensino médio, nós estudávamos juntos. Isso mesmo, gente. Todos nós, assim, somos daqui a pouco ensino isso aqui fundamental. Nós somos interligados. Daqui a pouco isso aqui vai virar um te quero de volta. E assim, eu não gostava dele, ele foi embora, voltou, casamos, enfim. Estamos todos aqui. Tudo pra dar certo. Tudo pra dar certo. E a gente casou e tal, e cara, vamos fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa, e nunca tinha esse estalo, realmente faltava esse estalo. Acho que na vida de todo mundo, acho que todo mundo tem sonhos e vontades de desenvolver alguma coisa, empreender, seja empreender, tocar, sei lá. Mas falta um empurrãozinho, assim. E a vida às vezes é surpreendente, sabe? Ela chega e ela fala, cara, esse é o momento. E foi exatamente o que aconteceu. A gente com vontade de fazer isso, e eu lembrei da Priscila numa certa noite, muito tempo sem falar com ela, muito tempo, tipo 1 ano e meio sem falar com ela. E eu, sei lá, porque eu tinha o contato dela só no meu celular ainda. Infelizmente ele tinha o meu contato. Mas antes da gente explicar essa tragédia que aconteceu nas nossas vidas, Bruna, conta pra gente, fala um pouquinho o que você achava da Social, antes de ser a Social. O que você achava da ideia do seu esposo, o amável Bruno, de abrir alguma agência? Você aprovava? Você gente, ela era eu vou totalmente jogar a real. Porque a minha ideia, ela vem... Eu tenho 21 anos hoje, ela vem desde 18, de realmente Sim. ter agência e tal. Assim, eu e o Bruno, a gente começou a namorar com 18, então ele já tinha essa ideia. Porém, eu sempre fui uma pessoa segura de tudo que eu ia fazer, eu tinha plena certeza que iria dar certo, senão eu não fazia. Então, casamos e ele veio com a ideia de abrir alguma coisa.
E eu sempre com o pé atrás. Então ele fazia sozinho. Então o Bruno já teve loja de iPhone, o Bruno já vendeu tênis, o Bruno já fez Tinha tudo. dropship, e-commerce, tudo que um monte vocês de O coisa. Bruno, ele já vendeu gravatas, mas Exatamente. esse processo dele não deu certo, ele tem 200 gravatas na casa dele, todo dia ele usa uma diferente. Eu tenho muitas gravatas Tem realmente. as gravatas e as caixinhas das gravatas. Nossa. Exato, não, eu sempre digo Toda isso. lembrancinha que a gente vai dar, a gente dá pra alguém. Uma gravata. Eu não ganhei uma gravata porque eu sou mulher, mas eu não sei porque meu pai ainda não ganhou uma gravata. A gente foi em casamento e eu dei uma gravata. Exatamente. Brincadeira, não. E assim, Eu sei que não é brincadeira não. Vai. então, com essas experiências, e ele sempre começava e parava, como ele disse, ele não tinha esse start, esse incentivo, né? Até por falta da minha parte também. Mas assim, ele sempre teve esse lado. E nessas idas e vindas, ele sempre me falava disso, que ele queria abrir uma coisa de marketing digital. E eu ali no meu emprego fixo, ele no emprego fixo dele, eu falava, a gente não pode largar tudo, você tá maluco? Pelo amor de Deus, a gente é casado, a gente tem que pagar a conta, né? E foi ele falando e falando, até que ele falou um dia de chamar a Priscila. E conversaram, mas assim, gente, eu não queria sair do meu emprego pra Deu abrir essa um agência, caos, viu? um Nossa, caos. eu não queria. Eu fui a última pessoa a acreditar nessa agência, acreditem se quiser, tá? Mas, assim, porque pra mim, como sempre foi tudo muito certinho, muito regrado, né? Eu falava, cara, isso é loucura. E realmente é uma loucura, vocês vão entender isso depois. Vocês vão entender agora que a gente vai explicar como que foi a história aí da agência, né? Sim. Vou explicar ali do meu ponto de vista. Eu trabalhava numa empresa aqui da nossa cidade, né? Nós moramos em Cornélio Procópio. E eu estava muito bem estruturada, eu ganhava um ótimo salário. Eu cuidava ali de uma parte de marketing, então eu já estava 1 ano e meio na empresa, eu tinha um contato muito grande com o dono da empresa, é uma empresa internacional. E um belo dia eu estava em casa de boa, eu gostava muito de trabalhar nessa empresa, e me mandou uma mensagem de número desconhecido. Pra vocês terem noção, eu não tinha o número dele salvo. Eu não tinha. Triste dia que eu não deixei ele bloqueado, né? E aí ele teve a opção de mandar uma mensagem. Brincadeira, foi a melhor coisa que me aconteceu. Pronto, falei. Não ia falar, falei. Assumiu. Assumi. E aí o Bruno mandou uma mensagem. Está sendo gravado, hein, galera? Está Está sendo gravado realmente. O Bruno me mandou uma mensagem falando: oi, Pri, tudo bem? Mandando áudio. Eu não suporto, ele manda áudio pra todo mundo. Sim. E aí ele mandou não sei o que, eu queria conversar com você hoje, eu sei que você gosta muito de marketing, não sei o que. Eu pensei, cara, como você provavelmente deve ser um freela, em respeito a Bruna, eu fui. mas eu fui conversar com ele, na verdade foi eu, ele e a Bruna. E eu lembro que eles passaram em casa, eles atrasaram 45 minutos. E eu sou muito brava pra trás, eu sou muito pontual. Eles atrasaram 45 minutos, e eu falei, nossa, legal, não dá pra fechar nada com esses caras. Daí beleza, entrei no carro da Bruna, e aí Bruna, como é que você tá, não sei o que, e sentamos lá na lanchonete. Daí sentaram os dois de frente pra mim, né, o Bruno com os olhos brilhando, né, a Bruna com uma cara de, nossa, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar, que caos. E aí o Bruno começou a passar mais ou menos, ele falou assim, Pri, eu quero abrir alguma coisa, eu não sei como que eu vou fazer, não sei de que forma... E aí assim foi indo, né? A gente não tinha os caminhos exatos, assim, eu acho que é muito claro isso. A gente não tinha uma receita do que a gente ia fazer. Assim. Eu acho que nunca tem, né? Tem pessoas que pensam que tem. Eu acho que a vida, ela vem e fala, não tem, não existe receita pra isso. Tem que ter iniciativa mesmo, assim, de querer fazer algo. Sim, e aí o Bruno trouxe essa ideia, eu quero abrir alguma coisa. Daí eu não tava entendendo, eu falei assim, mas você quer abrir o quê? Uma agência? Ele, uma agência. E a Bruna, assim, só comendo o lanche dela bem plena, bem tranquila. Mais uma vez eu tô tendo que passar por isso, com as ideias do meu marido. Mais uma vez. E aí, pro azar da Bruna, porque eu acho que a princípio a Bruna achou que eu jamais sairia da empresa que eu tava, que eu jamais iria dar esse salto, pular dessa forma. Eu olhei pro Bruno e falei assim, Bruno, amanhã eu tô indo aí na sua casa e a gente vai estruturar isso. Na verdade era um sábado. Eu falei assim, tá, amanhã de manhã eu tô indo na sua casa e a gente vai fazer isso. Eu lembro que ele olhou assim... Falei assim, de manhã não, que eu durmo até mais tarde. Exatamente, sem vergonha. Esse cara é sem vergonha, cara. Agora acabou a alegria dele, ele tá acordando às 6 da manhã e dormir às 11, é assim que a gente gosta. Sim. E aí eu lembro que a Bruna falou assim, como assim você vai em casa? Eu falei, eu vou em casa pra gente estruturar, vocês querem, a gente quer abrir uma coisa, então a gente vai abrir. Totalmente intrometida, gente, eu não chamei. Ela não chamou, detalhe, ela não chamou.
Aí, beleza, a gente conversou. No outro dia, eu tava lá na casa deles, eu e o Bruno super empolgados. E a 10 horas Bruna... da Ela madrugada. realmente foi. Batendo no nosso portão 10 horas da madrugada. 10 horas da manhã eu tava absurdamente. lá e eu fui sair naquele dia 8 horas da noite. Sim. Naquele dia, a gente decidiu o que a gente ia fazer. A gente não tinha nome, a gente não tinha nada. A gente Sim. decidiu o que seria feito. E aí conversei com o Bruno, jantei, foi uma delícia, com certeza. A gente, assim, e assim foram as nossas reuniões, né? Sim. Depois que a gente passou por esse processo de definir várias coisas, a gente teve o nosso primeiro assistente, o nosso primeiro colaborador, né? Que foi o... Como é que é o nome dele? Thiago. O Thiago. Thiago, eu gosto de você, cara. Esse é o nome loucura da vida. Mas o Thiago, ele ajudou a gente a criar logo. E assim, a gente foi fazendo um processo muito junto. Enquanto a Bruna ainda trabalhava, e o Bruno, e eu ainda trabalhava. O Bruno cuidando da Sousa, tocando. Sim. Daí a gente seguiu. Todos os dias eu saía do trabalho às 18 e eu ficava até umas 23 horas na casa deles. Então assim, a gente acabou criando uma intimidade muito forte. Tinha dias que eu tava cozinhando, os dois discutindo, e eu, gente, vamos jantar. Hora do jantar. Eles discutindo e a gente lá, vamos jantar. E depois acaba tudo bem, como sempre a gente deixa ficar tudo bem. Até que teve um dia que o Bruno teve uma conversa franca comigo, com a minha colega de trabalho, Bruna. Ele falou assim, ó, agora o bicho tá pegando e vocês precisam me dar um posicionamento, tomar um posicionamento do que vocês vão fazer. Vocês vão continuar na empresa de vocês, porque daí não dá pra tocar aqui. O que vocês querem fazer, né, Bruno? Eu acho que é questão de optar mesmo, assim. A gente tem que optar. A vida é feita de escolhas. E todas as escolhas têm consequências, obviamente. A gente optou, analisou, sentamos e naquele momento, quando a gente sentou, eu acho que o sonho não era só meu mais. Já era nosso, sabe? A da Priscila sempre foi do início, assim. Mas a Bruna começou a ficar engajada com isso. Ela começou a realmente gostar daquilo e fazer parte da rotina dela. Então, acho que... Até porque tava dando certo, né? Então, Exato. até o momento que tava no papel, eu ainda tinha minhas dúvidas. Sim. Mas depois que a gente começou a ver o resultado, e foi um resultado, assim, muito maior do que a gente esperava, não tinha como a gente continuar trabalhando 8 horas por dia, sem dedicar esse tempo pra social, sabe? Então, a gente teve que optar. Principalmente que a gente preza muito pela qualidade que a gente entrega Exatamente. em tudo, sabe? Eu acho que foi a melhor escolha, acredito, na vida de vocês. Sim, com certeza. E é isso. Legal. Aí eu gostava, como eu comentei, eu gostava muito da empresa que eu trabalhava. Foi um processo difícil para eu sair de lá, só que ao mesmo tempo foi a melhor, eu tenho muita certeza de que foi a melhor decisão que eu tomei. E aí eu e a Bruna, a gente saiu dos nossos empregos, né? Isso em dezembro, Bruno? Em dezembro. Isso. E aí em janeiro, a gente resolveu que nós iríamos abrir a nossa sede oficial. A gente iria abrir uma empresa física, um local físico. Não, Na verdade, foi- a gente já tinha decidido, mas a gente abriu em janeiro. Não, foi em dezembro. Foi no dia... Nós abrimos 19 de dezembro. 19 de dezembro. Olha só, parece que eu tô Eu mais esquecida, formada. né? Esquecida. Temos alguns Isso planejamentos. mesmo. Nós cumprimos o aviso prévio em dezembro, mesmo exato. assim, nós E, abrimos. e eu lembro que foi muito legal a gente não comprar as coisas da agência. Nossa, um caos. Um caos, porque assim, o que acontece? Eu vou abrir o jogo, Ah, não, É. cuidado com o que você vai O dizer. Bruno É. e a Bruna, eles são os caras que gostam de contar os centavos que aconteceram. Tipo assim, os centavos da água, os centavos... E eu, por exemplo, gente, dane-se, vamos comprar um negócio certo. A Priscila gasta R$500 numa colher se ela achar bonita. Vocês estão Sim, entendendo? bonita e útil. E Não. útil. Tem Não, uma útil. coisa que ela comprou que foi... Qual que foi as xicarazinhas lá? Ela comprou Ai, as xicarazinhas, gente, ela não pagou usou até R$200 hoje. nas xicarazinhas. As xicarazinhas coloridas de café. Sem vergonha Não, você quis olha, também. não. Os dois, vou jogar a verdade. Vai, Não, sem não pode. Os vergonha. dois me levaram lá no lugar. Gente, eu não. Olha, sério mesmo, se vocês me conhecerem, eu não tô nem aí se tem uma xícara ali, se deve ter um copo Essa separado. é uma observação. A agência, eu sou muito preocupada com detalhes, Sim. com decoração, com ter um ambiente legal para as pessoas. Já os dois não. Se tivesse uma parede branca, um sofá e uma cadeira, tava ótimo. Exatamente. E eu, meu Deus, não dá pra ser assim. E me levaram lá e tinha, sabe aquelas xicrazinhas coloridas? Pequenininhas, assim. Mais de decoração, porque ninguém usa aquilo, né? Ninguém Até usa. hoje na Ninguém agência, usa. Eu vou ter que ninguém admitir. Eu vou ter que aquela admitir xícara. que aquele argumento que eu usei, que a gente ia Gente, usar, a vocês xícara não foi têm pra noção, comprar. é muito caro.
E eles ficaram na minha cabeça, ficaram e Não, enfim, eu ajudei acabou também, comprando, né? mas é em consideração à amizade, não foi porque eu queria realmente. Eu queria muito. Nem café ele bebe, gente. É, Pelo amor de Deus. Eu achei que essas xícaras são lindas. Um dia, quem sabe a thumbnail desse podcast pode ser essa xícara de café, eu não sei, talvez. Mas foi isso, a gente comprou todas as coisas. E aí a gente inaugurou oficialmente a Social. Na época nós tínhamos quantos clientes? 12? Acho que... Isso, essa média, 12 a 15, eu acho que 12 a 15 clientes. Hoje Exato. a gente está com mais de 30 clientes. Sim. Isso em janeiro. Em dezembro, né? Isso. E a gente inaugurou a Social, foram aumentando os colaboradores. A princípio a gente tinha só o Thiago, mas daí a gente teve que trocar, né? Trazer outra pessoa. O Thiago não podia mais fazer parte da equipe. E aí a gente trouxe outra colaboradora que ajudou a gente com marketing, depois ela foi para estratégia. E hoje nós somos em 7 na agência, né? 7 e 6, né? 7. Hoje a gente está com 3 social media, 2 design, financeiro, comercial. E o fotógrafo, né? Isso, videomaker, E aí foi assim que foi caminhando as coisas. Porém, eu vou ter que encerrar essa parte da história da agência por aqui, porque senão eu e o Bruno a gente vai entrar em discussões, não é o caso. A gente vai falar horrores e o nosso produtor Alisson vai ficar muito bravo com a gente. Então, essa parte aqui se encerra. Quem sabe a gente pode falar um pouquinho mais disso no nosso Instagram. Detalhes, nosso Vamos fazer Instagram. uma parte 2. Uma parte 2, quem sabe, Sim. pra vocês rirem mais um pouco, né? E agora que a patifaria acabou, mães podem voltar à sala, que agora a gente vai falar sério aqui agora, né? Bruna, o que eu quero que você fale? Como é que tá o cenário atual da agência? Como que a gente está em número de clientes? Como é que foi abrir o CNPJ? Como que foi fazer ali a compra dos equipamentos? A contratação desses colaboradores que ajudam tanto a gente, que fazem tudo acontecer? Como é que tá como é que a gente passou por isso? Explica aí pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo. Sim, então, para quem não tem noção nenhuma sobre como é abrir uma empresa, abrir o famoso CNPJ. Nós trabalhamos ali alguns meses sem, porque era só nós 3, não tinha necessidade, a gente tinha poucos clientes. E não enfim. fomos processados por isso. Exato. Espero que não seja nunca. Mas, enfim, a gente começou a crescer e veio essa necessidade do CNPJ, até para registrar os colaboradores que nós começamos a ter. E, assim, se você tem um pouco de noção de como é abrir uma empresa, gente, é muito burocrático. A gente acha que é só ir lá pagar e você abre. Não. Você tem que ter uma vasta documentação, você tem que ir atrás, e é registro que tem que abrir, e a prefeitura que tem que aprovar, e é bombeiro, e enfim. E Bruna, uma dúvida, esse processo burocrático, ele é só no Brasil ou ele é do mundo inteiro? Para abrir uma agência, uma agência necessariamente, uma empresa? Ter um negócio. É burocrático assim só no Brasil ou no mundo todo? Não, no mundo todo, assim. Se você for abrir o CNPJ para aprovarem a sua empresa, você tem que ter toda essa documentação certinha, até por conta de ter um respaldo da justiça. Então, assim, se acontecer alguma coisa, se pegar fogo na social, a gente tem o alvará do bombeiro que estava tudo certo. Então, assim, a gente tem todo esse respaldo. E então a gente evita futuros problemas. Exatamente. Né? Legal. E o custo disso, Bru, é um custo, por exemplo, porque a gente sabe que nem todo mundo, eu vou abrir aqui o jogo, né? A gente não investiu nada na Social. A Social, ela inteira, ela se pagou, né? A gente nunca tirou R$1 do bolso para colocar na agência. Tudo que a gente tem, CNPJ, salário, notebook, teclado, mouse, todos os equipamentos, a Social comprou, o trabalho comprou. Ela se pagou, né? Exatamente, mas não é o caso, por exemplo, de um restaurante. Um restaurante não tem como ele se pagar, ele precisa primeiro comprar as panelas para fazer a comida. E eu queria entender qual é o valor, quanto que custa para abrir uma agência, para abrir uma empresa? Eu acredito que não é o caso da maioria das empresas que se abrem, assim, dificilmente acontece em casos assim, onde a empresa se paga. Não, exatamente, por isso que é a pergunta, porque assim, esse cenário benéfico não são para todas as empresas, né? E eu disse a questão de um restaurante, não tem como o restaurante se pagar, você vai atender como? Mas assim, qual que é o valor, a pessoa tem que investir nisso? A maioria dos casos, na verdade, quando você tem que abrir algo físico, né, você vai demandar mais dinheiro. Mas as pessoas que têm CNPJ aberto, mas trabalham em casa, então assim, elas não têm esse gasto, né, mas a gente optou por isso. Quando a gente foi abrir o CNPJ, eu orcei todos os escritórios de contabilidade possíveis
online, na cidade, ao gente chegou redor. até em São Paulo, né? Isso, a gente viu Paraná. assim em tudo pra ver qual era o melhor pra gente, a melhor opção. E graças a Deus a gente achou aqui, perto da gente, aqui em Cornélio. Mas assim, não é caro, gente. Se eu falar pra vocês assim, que é caro abrir um CNPJ, eu vou estar mentindo. Abrir o CNPJ em si não é caro, tá? Então, a questão que fica pesada seria a questão de investir na empresa, o capital social da empresa. Então, se você abrimos o CNPJ ali, vamos colocar que gastamos X de valor, porém, na hora que você vai fazer o contrato social da empresa, você tem que colocar quanto que você investiu. Entendi. E qual a média para abrir um CNPJ? Ele varia para abrir um CNPJ, 2.000? isso, varia ali de 400 a 800 reais no máximo. Só para abrir o CNPJ, Só para abrir o CNPJ. Né? Depois você vai ter que pagar o alvará da prefeitura, o alvará do bombeiro, mas isso varia o valor de acordo com o porte da sua empresa. Então, assim, a gente também foi beneficiado nessa parte, porque somos, né, uma empresa de marketing digital, então não precisa de muito espaço e aquela coisa. Legal, perfeito. E até uma dúvida, acho que é legal para o pessoal saber, que pensa em abrir uma agência de marketing ou alguma coisa. A gente gastou muito na compra dos equipamentos e na hora de registrar os nossos colaboradores. Como que foi esse processo? Então, a maior parte dos nossos gastos realmente foi para levantar isso, para estruturar a empresa. Mas como a Pri disse, a gente não tirou nada do bolso, até porque eu sempre tive tudo isso muito no meu controle, sabe? Tudo que entrava dos clientes, desses 12 clientes que a gente tinha, a gente guardava, fazia caixa pra gente gastar com o que fosse necessário. Então, assim, no começo a gente não tirava nada de salário, nós três. Sim. Então, assim, tudo que entrava saía, mas era pra sócio. Então, assim... Foram 5 meses, assim. Exatamente. Eu acho que são sacrifícios que depois valem a pena. Sim. Assim. E o nosso primeiro salário na sócio foi de R$1.500, R$1.500 no Brasil, gente. E foi o primeiro salário que a gente começou a tirar e depois foi crescendo. Acho que a dificuldade em si faz parte de toda a trajetória. Eu acho que, né, ele tá presente ali dia após dia. Então, mas ainda é um cenário muito benéfico, porque nós tivemos contato com outros empresários e lojistas, comerciantes, e assim, a maioria não consegue tirar lucro assim por anos, sabe? Realmente. Então assim, mas é aquilo, a nossa área, o que a gente trabalha, a gente não tem uma demanda grande de gastos, de custos. Os equipamentos que a gente comprou lá em dezembro, a gente consegue manter aí por uns bons anos. A gente teve ali a gente teve que comprar, para compras de equipamento, a gente gastou em torno de 20 mil, né, Bruna? Para estruturar a empresa. E quando eu digo equipamentos, eu falo cadeira, notebook, tudo. Assim, a Bruna é maravilhosa nessa parte de cotar valores. E assim, coisas de qualidade, quando você sabe pesquisar muito bem, você tem a paciência de pesquisar. E graças a Deus a gente tem a Bruna na agência, porque eu sou a pessoa que eu vi e falo, então vamos levar, tá? Eu quero decidir na hora, eu sou imediatista, sabe? Então assim, a gente gastou por volta para abrir toda a agência, desde as cadeiras, lâmpadas e tudo mais. Nosso famoso ar-condicionado. Nosso famoso ar-condicionado, nossa. Gente, histórias na do inauguração, ar-condicionado. todo mundo suava, vocês não têm ideia do caos. E quando os clientes iam e não tinha ainda o ar-condicionado? Nossa, Tinha um porque a gente era um abriu a empresa ventilador. sem o ar. Não, observação para esse ventilador. Eu comprei ele quando eu morava sozinha e eu comprei de uma república que tinha comprado de uma outra república. Gente, Então assim, o ar, ele era muito guerreiro. Ele tá vivo até hoje, graças a Deus. Isso. Mas eu lembro uma vez que uma cliente foi na agência e o Bruno escondeu o ventilador do banheiro. Por vergonha. Nossa, o ventilador era ridículo. Eu tinha vergonha. Aí a cliente queria ir no banheiro, tudo trancado, um caos. Não tem problema, não vai no meio. A cliente suando, A coitada. gente morrendo. E ele lá, não vai dar não. E aí eu falei, cara, a gente tem que investir no ar-condicionado. E daí, graças a Deus, o ar-condicionado chegou. Perrengue chique. Mas não legal. Chique, assim, Mas legal. foi necessário, foi Perfeito, bem necessário. Perfeito. E hoje, assim, falando de colaboradores, nós conseguimos colaboradores muito bons, né? O Thiago foi o primeiro, ficou ali uns meses com a gente, mas teve que sair por motivos pessoais dele. Depois a gente teve, agora a gente está com 4 colaboradores, né? Somos em 7. E assim, todos são muito dedicados, na verdade, são a muito gente competentes. tá certo. Sim. E assim, registramos para deixar tudo certinho, até porque um dos nossos valores na empresa é a integridade, não só no nosso trabalho com o cliente, mas a integridade dentro da empresa, sabe? Sim, legal.
Perfeito, Bru. Eu acho que a gente pode se aprofundar mais no assunto em outros episódios, porque para não ficar muito extenso isso aqui. Exatamente, para não ficar muito extenso, mas só explicando para vocês mais ou menos como é que foi esse processo. E Bruno, o que eu acho legal a gente também passar pro pessoal é você explicar um pouquinho, assim, bem raso, como é que é a negociação com os clientes, quais os momentos que você passou. Eu sei que tiveram momentos que tiveram clientes que, nossa, eu quero muito, tiveram clientes que, não, sai da minha empresa. Conta pra gente como é que foi isso. A dificuldade em si de vender é você passar uma autoridade no que você está falando, sabe? Sim. Nossa, sim. Eu acho que nós, no geral, assim, conseguimos transmitir isso para os nossos clientes desde o início. A gente chegou, conversava, explicava e buscava muito na negociação, parece algo clichê, assim, mas a gente procurava um problema e entregava a solução. É conhecido como as dores do cliente, Exato. Né? A gente sempre busca as dores e a gente vem com um remédio, com a solução. Isso, a gente identificava problemas ou dores no geral, como a Pri falou, e entregava uma solução para o cliente. Então isso foi algo que foi desenvolvendo, assim, sabe? E por ter essa relação próxima com nossos clientes, eles começaram a entender e valorizar nosso trabalho e indicar para outras pessoas. Então, um exemplo, eu gostei do trabalho, tem eles, tal. Então, acho que isso deu um start muito legal na nossa empresa. Principalmente aqui na nossa cidade. Isso. E não só isso, né? O nosso bom vendedor tem uma lábia que convence o Bruno, eu vou ter que admitir, o cara, ele fala muito, ele convence, assim, eu acho que as pessoas entraram com a gente por cansaço. Tanto que o cara falou, cara, não, ele beleza, é insistente. Ele é insistente. Eu acho que persistente, eu acho que é a palavra exata, assim, pra falar. Assim, ele tem que conversar, tem que... Às vezes a pessoa, no momento inicial de uma negociação, não entende aquilo como um problema, ou não entende aquela real necessidade. Você vai explicando pra ela, e depois ela vai lá e entende. Cara, é verdade. Nossa, eu posso fazer isso? Às vezes ela não sabe, ela no mundo dela não chegou aquilo ainda. Então, tipo, você fala, cara, tem isso mesmo? Ainda eu consigo vender através disso, então eu consigo... Legal, ainda não entendeu a importância disso, Exato. Né? Mas legal. E também explicando um pouquinho pra vocês, a minha parte, como é que é manter o conteúdo em dia, como que é gerenciar toda a equipe, como que é conversar, manter o contato com o cliente. E é sofrido. É um resumo assim. Lidar com pessoas é difícil. É muito complicado, porque assim, hoje nós trabalhamos com planejamentos mensais na agência. Então são mais de 30 clientes que eu sento para fazer escrita por escrita, conteúdo, legenda, hashtag. E além disso, tem outras coisas acontecendo na agência que necessitam da minha atenção. Então, por exemplo, hoje eu estou gerindo todos os colaboradores que a gente tem, quem cuida sou eu, porque eles são voltados mais para a área de estratégia, conteúdo e audiovisual. Então, além de estar fazendo esse meu trabalho, eu estou ali colocando o que eles devem fazer, como que deve ser feito um por um, e assim, são processos que necessitam muito da minha atenção. Então, assim, olhar, olha, essa arte está com isso, não é assim que faz, ou nossa, ficou muito bom. Além de conseguir manter engajado o colaborador. Então, é um processo um pouco difícil. No começo, em questões de planejamento, eu sofria bastante, porque assim, onde eu trabalhava, eu fazia um planejamento de um cliente que era da empresa, e do nada eu fui passando para 5, 10, 15, 20, e eu brinco com a Bruna e com o Bruno que eu tenho 30 personalidades diferentes, porque assim, toda vez que eu sento para fazer um planejamento de um cliente, eu tenho que fingir que eu sou ele. Eu tenho que fingir que eu tô ali com as dores dele para conseguir trazer alguma coisa que gere resultado de verdade, sabe? Então é bem complicado. E ela dá conta, viu? E eu dou conta. E eu dou conta. Além de por exemplo, assim, a questão ali que eu falei da equipe, que é cuidar deles, quer ver se tá rolando tudo certo e manter o contato com o cliente frequente. Então, o tempo todo eu tenho que estar conversando com o cliente, porque se demora, 30 minutos, ele sente, não tá me dando atenção, e esse trabalho cabe somente a mim. Então, assim, manter esse contato o tempo todo com o cliente, responder, tirar as dúvidas. E não tô chorando, tá? Só deu uma engasgadinha, não fiquem tensos. Ela tá emocionada. Mas assim, é um processo bem complicado. É um diferencial, né, da nossa agência, porque a gente dá esse suporte, né, pro cliente. O que ele precisar, fora do horário, a gente responde. Até porque a gente não vê ele só como um cliente, né? Ele tá ali entregando o sonho dele pra gente, a gente tem que fazer aquilo dar certo, né? A gente compra o sonho junto ao cliente. Exatamente. Acho que é a gente passa a sonhar junto com eles. Isso. Então, assim, é um outro tema também pro nosso podcast, como é que a gente faz pra gerenciar uma equipe, pra criar tanto conteúdo, pra ter
tantas ideias, sabe? Porque cada conteúdo é uma ideia diferente. E como que a gente faz para manter o relacionamento com o cliente, que é a parte assim, essencial, a estratégia e manter o relacionamento com o cliente. Mas basicamente é isso que a gente faz, que o meu trabalho requer de mim. Bom, Priscila, foi muito bom escutar o que você tinha pra falar, mas se a gente deixar, ela fica falando aqui, gente, o podcast inteiro. Joga a responsabilidade no Bruno também. Você sempre protege o Bruno. Por que será? Enfim, mas se deixar os dois aqui ficam falando e eu fico aqui escutando novamente a mesma história. Enfim, gente, a gente vai ter que se despedir por aqui. Estão implorando pra gente parar de falar, pra gente tá tomando tempo aqui de todo mundo. Mas enfim, agora vocês vão ficar esperando e implorando para que a gente poste mais partes, porque eu sei que vocês estão super curiosos para saber mais da nossa história, né, gente? Pois os nossos editores aqui, né, o Alisson, ele tá implorando, ele tá gritando para que a gente pare de falar um pouco, porque ele tem coisas importantes para fazer. Ele tem mais o que fazer. Ele tem mais o que fazer, e os nossos colaboradores também implorando, porque eles não querem editar esse vídeo tão longo, infelizmente. Mas eu queria agradecer você que ficou aqui com a gente, que conversou, que ouviu. Lembrando que esse é um podcast de introdução, então ele é bem mais tranquilo. A gente não falou ainda sobre marketing digital, sobre redes sociais, mas são coisas que vêm para o próximo episódio. A gente precisava fazer essa introdução. Tá bom, Alisson? Pode soltar um sorriso, porque nós estamos acabando, Alisson. Legal, né, Bruno? Fechou? Acho que foi isso, foi bem interessante, o papo foi muito legal. E teremos convidados também com a gente aqui, muitos convidados, muitos papos. Será que é o Alisson? Não sei. Não sei, de verdade. Será o nosso grande produtor? Será que é Renata Chiara? Não sei, talvez. Beleza, gente? Obrigada e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, tchau!